Sequer notava a atenção que estava atraindo. Nem se importava com os comentários que sua presença provocava, que mal eram disfarçados. Ela já ouvira tudo isso antes. Não era a primeira vez que passava em frente à escola e ouvia os meninos a chamarem de estranha. As lavadeiras, com suas mãos enrugadas e cobertas de espuma, também adoravam cochichar entre si toda vez que viam Bella. Garota engraçada, diziam elas. Ela não se encaixa era outra frase favorita. Para as fofoqueiras, essa era a pior ofensa de todas. Nunca lhes ocorreu que Bella havia escolhido não fazer parte da multidão. Finalmente, Bella chegou ao seu destino, a sacristia da igreja. Ela abriu as portas e soltou um suspiro de alívio quando o silêncio e a serenidade do local a envolveram. O burburinho e os ruídos do lado de fora desapareceram, e pela primeira vez naquela manhã, a jovem se sentiu em paz. Ouvindo-a entrar, um homem gentil em um manto preto longo olhou por cima do livro que estava lendo. Ele era alto e esguio, com olhos acolhedores que enrugaram a pele ao redor quando sorriu para Bella. Bom dia, Bella. Perry Robert a cumprimentou. Então, para onde você fugiu esta semana? Bella sorriu. O padre era um homem lido e uma das duas pessoas em toda a aldeia com quem Bella sentia que podia conversar. A outra pessoa era seu pai. 2 cidades ao norte da Itália, respondeu ela, com o tom de voz animado. Ela estendeu o livro, como se mostrá-lo a Perry Robert ajudasse a história a ganhar vida de alguma forma. Você deveria estar lá também. Os castelos. A arte. Teve inclusive um baile de máscaras. Alcançando-a, Perry Robert pegou o livro com cuidado das mãos de Bella. Ele assentiu quando ela continuou a lhe contar a história de Romeu e Julieta como se ele nunca tivesse ouvido antes, mesmo que ambos soubessem que ele havia lido a narrativa mais de 10 vezes. Era apenas parte do ritual deles. Quando terminou, Bella respirou fundo, satisfeita. Você tem outros lugares para eu visitar? Perguntou ela, esperançosa. Ela se virou e seus olhos se demoraram na biblioteca da cidade. Chamar de biblioteca era um exagero, para dizer o mínimo. Algumas poucas dezenas de livros se alinhavam em 2 pequenas estantes empoeiradas. Analisando as prateleiras, Bella viu as mesmas lombadas desgastadas e títulos apagados. Era raro que qualquer coisa fosse acrescentada ao inventário. Receio que não, respondeu ele. Apesar de ter previsto a situação, os olhos de Bella revelaram a decepção que ela sentiu. Mas você pode reler algum dos antigos de que gosta, completou ele gentilmente. Bella concordou com a cabeça e foi até a estante. Seus dedos varreram os livros familiares, cuja maior parte ela já havia lido pelo menos 2 vezes. Ainda assim, jamais reclamaria. Escolhendo um, ela sorriu de volta para o velho homem. Obrigada, disse suavemente. Sua biblioteca faz este cantinho do mundo parecer maior. Com o livro em mãos, Bella deixou a sacristia e voltou à rua principal da aldeia. Abrindo na primeira página, ela enfiou o nariz no livro e bloqueou tudo ao seu redor. Ela desviou do vendedor de queijos que carregava uma travessa cheia deles e se precipitou para fora do caminho de 2 floristas, com seus braços carregados de buquês gigantescos. Tudo sem perder o ponto de leitura na página. Embora estivesse desapontada por não ter encontrado nada novo, esse livro era mesmo um de seus favoritos. Tinha tudo o que uma boa história deveria ter: lugares distantes, um príncipe charmoso, uma heroína forte que descobria o amor, mas não de imediato, é claro. Clang! Clang! Alarmada pelo barulho alto, Bella enfim se desprendeu do livro. Olhando para frente, viu que o ruído vinha de Agatha. Se Bella era estranha para o povoado, a mulher idosa era uma marginal. Ela não tinha casa nem família e passava seus dias pedindo trocados e comida. Vendo além da sujeira que cobria suas bochechas e os trapos que vestia, Bella sempre teve apreço por Agatha. Ela sentia que a senhora merecia tanta atenção e respeito quanto qualquer um e odiava ver outros aldeões ignorando-a ou, pior, zombando dela. Sempre que a via, Bella tentava ajudar com alguma coisinha. Bom dia, Agatha, disse Bella, sorrindo gentilmente. Eu não tenho dinheiro. Mas aqui está. Ela pegou sua bolsa,
tirou a baguete que havia escolhido especialmente para a mulher e a entregou. Agatha sorriu em gratidão. Então seu sorriso se tornou brincalhão. Não tem geleia? Antecipando o pedido, Bella já estava com a mão no bolso e mostrou o pote de geleia. Abençoada seja, disse Agatha. Abaixando a cabeça, ela arrancou um pedaço da baguete, esquecendo-se instantaneamente da presença da jovem. Bella sorriu. De alguma forma esquisita, ela sentia um vínculo com a mulher. Agatha queria simplesmente comer sua comida e ser deixada em paz. Bella agia da mesma forma com seus livros. Por mais solitária que ela pudesse se sentir de vez em quando, não suportava a atenção indesejada, detestava, na verdade. Capítulo 2. Gaston adorava receber atenção. Ele vivia para isso, na verdade. Desde garotinho, buscava maneiras de ser o centro de tudo. Ele andou antes que todos da sua idade. Ele falou primeiro e, conforme foi ficando mais velho, tornou-se mais alto e mais belo que qualquer um. Com seus cabelos escuros, olhos penetrantes e ombros largos, era realmente bonito. As garotas o amavam, os garotos o veneravam. E Gaston? Ele absorvia toda a atenção e regozijava-se com ela. Havia um limite de atenção que Gaston poderia receber crescendo em uma pequena aldeia. Isso o aborrecia. Então, para sua satisfação, a França se envolveu na guerra. Gaston não via a guerra como uma oportunidade de defender seu país, mas como uma chance de usar um uniforme elegante e impressionar as mulheres, o que ele fez com gosto quando se tornou um herói de guerra condecorado 12 anos antes. Gaston ainda usava sua farda. E ainda acreditava ser o homem mais belo e másculo de toda a aldeia. Agora ele montava seu grande garanhão preto, fitando a aldeia do promontório que lhe permitia vê-la do alto. Seu tórax se avolumava sob um peitoral dourado deslumbrante. Os músculos em seus braços saltavam conforme ele puxava as rédeas do cavalo, fazendo o animal dançar nervosamente. Amarrados à sela, estavam seu fiel mosquete e as recompensas de sua caçada. Como sempre, ele tivera uma tarde de sucesso na floresta. Você não errou um tiro, Gaston, disse o homem ao lado dele. Se Gaston era um leão, como já haviam dito ao longo dos anos, o outro homem era um gato doméstico. Le Faux era tudo que Gaston não era. Enquanto Gaston era alto e musculoso, Le Faux era baixo e fraco. Enquanto Gaston era todo elegância, movimentos treinados e falas bem ensaiadas, Le Faux era só tropeços e balbucios incompreensíveis. Enquanto Gaston era conhecido e venerado por todos, Le Faux era uma mera nota de rodapé aos olhos dos aldeões. Ainda assim, Gaston estimava o pequeno rapaz, mais pelo fato de ele ser seu maior fã. Você é o maior caçador da aldeia, Le Faux continuou. Gaston lançou-lhe um olhar fulminante e ele rapidamente corrigiu, quer dizer, do mundo. Gaston estufou ainda mais seu peito já inflado e ergueu o queixo no ar como se posasse para um artista invisível. Obrigado, Le Faux disse. Ele olhou para baixo para ver o que Le Faux havia capturado, um punhado de vegetais, e ergueu uma sobrancelha. Então, acrescentou com ironia, você também não foi tão mal. Um dia desses vou aprender a atirar como você, comentou Le Faux, alheio à zombaria de Gaston. E falar como você. E ser alto e belo como você. Deixe disso, velho amigo, disse Gaston, fingindo não ter adorado cada elogio. A glória refletida é tão boa quanto a original. Le Faux inclinou a cabeça, confuso. Ele abriu a boca para falar, mas parou quando viu Gaston se endireitar na cela. Os olhos do homem de cabelos escuros se estreitaram, como se fossem de um lobo avistando uma presa. Seguindo o olhar de Gaston, Le Faux viu o que havia chamado a atenção de seu amigo. Logo adiante, Bella abria caminho pela praça da aldeia. Seu vestido azul vivo reluzia em contraste com seus fartos cabelos castanho avermelhados. Mesmo àquela distância, Le Faux conseguia ver que as bochechas dela estavam coradas. Olhe para ela, Le Faux, prosseguiu Gaston. Minha futura esposa. Bella é a garota mais bonita da aldeia. Isso faz dela melhor. Mas ela é uma mulher tão culta, e você é tão... Le Faux se conteve. Ele quase incorreu no erro que se orgulhava de nunca ter cometido, ofender Gaston.
Rapidamente, antes que o amigo pudesse se perguntar sobre a hesitação, ele terminou a frase. Inclinado aos esportes. Gaston assentiu. Eu sei, concordou ele. Bella pode ser tão questionadora quanto bonita. Exatamente. Disse Le Fou, feliz em ver seu amigo falando de forma sensata. Quem precisa dela? Você tem a nós. Ledoux.